ser a nossa quinta aula. A gente vai começar agora a falar sobre os efeitos da radiação, certo? A gente falou até então, né? O que era a radiobiologia, o que era a radiação. A gente falou na história da radiologia, certo? Que é o principal que a gente vai usar dentro da radiologia médico-hospitalar, que são os raios-x, e a gente falou também sobre a estrutura da célula. E aí as formas como essa radiação, essa energia pode interagir com as células e as moléculas do nosso corpo. A gente vai entrar aqui na aula 5, onde a gente vai falar sobre esses efeitos, né? Que são efeitos que vão surgir dessa interação da energia com o nosso organismo. Aí a gente sabe aqui, né, que a gente já viu que a gente tem diversos tipos de energias ionizantes e não ionizantes, e as energias ionizantes elas podem ser em formato de partículas, que são aí as energias alfa e beta, e elas podem também ser as partículas de nêutron, né? E também a gente tem aí as partículas em formas de onda, que a gente viu aí os raios-x e os raios gamas. Todas essas radiações, elas podem interagir com as moléculas e as células do nosso corpo e sofrer um processo de ionização, um processo de quebra de ligamento nessas moléculas atômicas, fazendo com que haja uma ionização pela retirada de elétrons desses átomos e causando aí uma modificação, né, uma resposta do nosso corpo, que a gente vai ver aí que são os efeitos do nosso organismo a essas radiações. Cada radiação dessa, ela pode ser barrada por um material, que a gente também viu, né? E aí nesse exemplo está mostrando os tipos de radiação e o material em que elas podem ser barradas. Mas ambas, quer dizer, todas essas radiações, mesmo tendo um material que possa ser barrado, todas elas têm poder de entrar em contato com células do nosso organismo, com átomos do nosso organismo, e ocasionar o processo de ionização. E esse processo de ionização é justamente quando essa energia ela atinge um elétron que está ali na camada da eletrosfera do átomo, e esse elétron ganha tanta energia que ele sai da estrutura do átomo e ele vira um íon, né? Um íon carregado negativamente, por isso ele é um elétron. E esse íon também é chamado de radical livre. E esses radicais livres, esses íons que estão presentes ali no nosso corpo, eles podem interagir com estruturas de outros átomos. E aí essa interação pode mudar a estrutura desses outros átomos. E aí a modificação ela pode ser recorrente, né? Eu conseguir mudar alguns átomos, retirar alguns elétrons da camada da eletrosfera de alguns átomos, e esses elétrons se tornaram elétrons livres, se tornaram íon, e começam a interagir com outros átomos, também retirando elétrons da camada, e assim vai se formando uma cadeia. E isso, dependendo da quantidade de radiação que seja emitida, da quantidade de energia, ela pode ser tão agravada no nosso corpo que a resposta do organismo pode ser uma resposta mínima, como também pode ser uma resposta de grande escala. Então, o que é que acontece? Existem os efeitos da radiação ionizante, que são aí, eu coloquei 4 efeitos, né? Pode ser um efeito físico, um efeito químico, um efeito biológico e um efeito orgânico, né?
Lembrando que o orgânico ele também é biológico, só que orgânico é quando vai aparecer já a presença de uma patologia. Vamos começar aqui pelo início. Toda vida que uma radiação, a gente viu que radiação é energia, né? É a emissão de energia de um corpo ao outro. Então, toda vida que essa radiação ela entra em contato com os átomos do nosso organismo, com os átomos, as moléculas do nosso corpo, elas podem ocasionar 4 tipos de efeito: um efeito físico, um efeito químico, um efeito biológico ou um efeito orgânico. No efeito físico, essa radiação ela só vai ocasionar alguns processos de ionização dos átomos. A gente viu aqui, né? Vou voltar um slide. Ó, a gente viu que o processo de ionização é quando essa energia interage com o elétron e o elétron sai da camada de eletrosfera do átomo, né? Ele vai viver aí sozinho. Então, quando eu tenho um efeito físico, é quando há o processo de radiação ionizante, mas esse processo de radiação ionizante, ele consegue ser reparado pelo meu organismo, né? Pelo meu sistema imunológico, ele consegue reverter e reparar aquele dano. Quando eu tenho aí um efeito químico, é quando esse processo de ionização ele é em uma escala maior, ou seja, eu consigo ionizar muito mais átomos. É quando a energia ela já é uma energia maior, ou quando eu tenho uma exposição à radiação prolongada, né? Ou então uma exposição à radiação diversas vezes. Então, eu posso ter um efeito químico, que eu já vou ter não somente o processo de ionização, mas também o processo de algumas outras estruturas químicas do meu corpo, em que eu vou ficar com muitos radicais livres e já posso ter aí algumas mudanças de estruturas moleculares. No efeito biológico, é o efeito em que eu consigo modificar muitas estruturas moleculares e também celulares, e aí esse paciente ele já começa ou a armazenar informações de estruturas moleculares ionizadas, ou então essa energia ela é tão alta que nesse processo biológico ele já pode ter ali a presença de alguns efeitos imediatos, né, como queimadura na pele, uma necrose, certo? Bolhas, uma vermelhidão. Então, nos efeitos biológicos, eu consigo modificar partes moleculares e celulares do meu organismo e posso já ter ali alguma patologia, porém, né, essa patologia, esse dano que está sendo causado ali a nível tecidual, né, que é o meu tecido da pele, ou a nível orgânico, ele pode ser reparado, mas geralmente esses efeitos biológicos aí, eles são mais a nível tecidual, a nível de pele, mas eles também podem ser a nível orgânico, porém, eles conseguem ser reparados em algumas semanas pelo nosso sistema imunológico. Já no meu efeito orgânico é quando eu tenho a presença agravada de uma patologia, de uma enfermidade, de uma doença, certo? Por exemplo, o câncer, né? Eu posso ter o surgimento de câncer influenciado pela alta exposição a radiações ionizantes. E aí o aparecimento desse câncer, ele pode ser reversível ou não, vai depender de tratamentos que o paciente vai fazer. Posso ter também, por exemplo, a presença de cataratas, o desenvolvimento de hipertireoidismo, certo? A queda de cabelo,
Também pode ter queimaduras, ok? Então, vou repetir aqui. Os efeitos das radiações ionizantes no organismo, elas podem ser efeitos físicos, efeitos químicos, efeitos biológicos ou efeitos orgânicos. Efeitos físicos, quando eu tenho ali a formação de alguns íons e o corpo depois consegue reparar aquele dano. Efeito químico, quando eu tenho ali formação de íons no meu corpo, só que em uma escala maior, e aí eu já tenho o surgimento de muitos radicais livres e de muitas ligações químicas, né? Quebra de muitas ligações químicas. Nos efeitos biológicos, é quando eu já tenho alguma alteração celular que pode apresentar já algum dano no meu organismo. Esse dano pode ser na pele ou pode ser um dano orgânico também, né? Algum órgão, mas esse dano ele consegue ser reparado, pode ser reparado dentro aí de algumas semanas. Já os efeitos a nível orgânico são efeitos em que o paciente já aparece nele a patologia, a doença, né? Que aí é o câncer, catarata, hipertireoidismo, alopecia, que é essa queda de cabelo. Então vão ter aí também outras diversas doenças, ok? Já os efeitos biológicos da radiação, os efeitos biológicos, ele é um tipo de efeito da radiação, certo? Tem aqui os 4 efeitos: físico, químico, biológico e orgânico. A gente vai estudar agora os efeitos biológicos. Nos efeitos biológicos, eu coloquei aqui, né? Os efeitos biológicos das radiações no organismo humano são resultantes da interação dessas radiações com os átomos e as moléculas do corpo. E aí esses efeitos biológicos, eles vão depender de alguns fatores, né? Vai depender aí da dose absorvida, que é a quantidade de dose que o seu corpo vai absorver. Vai depender também da dose equivalente. Essa dose equivalente é assim: cada parte do seu corpo, ela tem um limite de dose que ela pode receber. Quando ela passa daquele limite, ela já vai ocasionar no seu corpo alguma alteração. Por exemplo, os cristalinos, eles têm um limite X. Quando a radiação ultrapassa aquele limite, então seus cristalinos vão começar a surgir neles algumas patologias. Igual na pele. A nossa pele, a gente tem um limite de radiação que ela pode receber sem sofrer alteração. Se a radiação é emitida na minha pele, e a minha pele absorver uma radiação inferior ao limite que ela pode receber, então ela vai já aí começar a surgir alguns danos, né? Alguns danos como queimadura, vermelhidões, certo? Então, esses efeitos biológicos, eles dependem da dose absorvida, que é a quantidade de dose que você vai receber, e essa dose tem aí entre parênteses, né, o Gray. O Gray é uma unidade de medidas. A gente vai medir a quantidade de radiação em Gray. Vocês vão aprender mais sobre essas medidas de quantidade de radiação em outra disciplina, certo? Então, a quantidade de dose absorvida é um fator, né, que depende para surgir o efeito biológico. A dose equivalente também é um outro fator, né, que vai ser a quantidade de dose que cada parte do corpo ela pode receber. Quando passa daquela quantidade é que vai surgir aí os efeitos biológicos. Outro fator
que o organismo necessita para apresentar efeitos biológicos é a transferência linear de energia, que é o que a gente conhece aí como LET, certo? As energias, essas radiações ionizantes, elas se propagam em uma linha reta, só que elas vão perdendo energia até chegar ao nosso organismo, ok? E aí, essa transferência linear de energia, mesmo ela perdendo energia, ela ainda chega com uma alta energia no nosso organismo. E dependendo da quantidade dessa energia que chegue, ela pode aí contribuir para o surgimento de efeitos biológicos, assim também como a eficácia biológica efetiva. A gente vai ver esses dois últimos mais detalhadamente, certo? A eficácia biológica efetiva vai ser justamente a quantidade de radiação que o seu corpo vai conseguir absorver decorrente dessa transferência linear de energia, certo? Outros fatores que influenciam os efeitos biológicos são idade, sexo e o estado físico do paciente. Vejam que aqui são dois fatores diferentes, certo? Vou voltar aqui, ó. Vou explicar isso aqui mais uma vez, né? Para que surjam efeitos biológicos da radiação ionizante, esses efeitos eles vão surgir dependendo desses fatores, da dose absorvida, da dose equivalente, da transferência linear de energia e da eficácia biológica de energia. Ou seja, para esses fatores aparecerem, eles dependem desses 4 fatores aqui, certo? Para esses efeitos biológicos surgirem, eles dependem desses 4 fatores. Só que existem fatores de influência, ou seja, fatores que influenciam o surgimento desses efeitos biológicos a serem mais propensos, a serem maiores. Por exemplo, a idade, o sexo e o estado físico, né? A idade funciona dessa forma. Lembra que eu falei que as células mais jovens são mais propensas à modificação do que as células mais maduras? Por quê? As células mais jovens, elas estão em uma alta replicação, certo? Elas estão em uma atividade celular maior, elas estão se replicando numa velocidade bem maior. Por exemplo, as células dos nossos seres quando são feto. E aí as células fetais, elas são bem mais aceleradas que as células adultas, certo? As células de um feto, elas estão em uma atividade bem maior. Então essas células, elas são mais radiosensíveis do que as células de um indivíduo adulto. Mas não quer dizer que o indivíduo adulto ele não possa ter um efeito biológico. Ele pode sim ter um efeito biológico, mas o feto ele é um fator, ele tem fatores de influência. Por quê? Lembra que eu falei em sala que, por exemplo, um feto ele tem as células em maior atividade. A replicação celular ela está bem acelerada. E aí, se eu modifico algumas células, elas vão se replicar mais rapidamente. E aí elas podem, modificadas, na hora de replicar essas outras células com um quadro de velocidade muito alta, certo? E aí o sistema imunológico não consegue combater essa alta replicação de forma errada. Então, esse feto, ele é muito mais propenso a desenvolver efeitos biológicos do que um adulto. Um adulto, eles têm replicação celular. Todos nós, a todo instante, estamos multiplicando as nossas células, só
que com o avançar da idade, essa multiplicação ela vai ficando mais lenta, certo? Então, quanto mais novo o indivíduo for, mais alta será a atividade celular dele. Então, mais propenso esse indivíduo é de ter efeitos biológicos vindos da radiação, da interação com radiação ionizante. Do mesmo jeito, os idosos também são público que tem uma influência para desenvolver fatores biológicos. Mas o idoso ele não tem por exemplo, uma atividade celular mais lenta? Tem. Só que o que é que acontece? Como o idoso, a atividade celular deles é muito lenta, já é uma atividade que está decaindo. Então, se eu mudar algumas células, algumas estruturas moleculares, algumas estruturas celulares desse idoso, do mesmo jeito que as células elas não vão conseguir se replicar, as células do sistema imunológico também não. Então, a imunidade desse público idoso já é uma imunidade muito baixa. E se eu mudo muitas estruturas moleculares, muitas estruturas celulares, a imunidade desse idoso não vai conseguir reparar aquele dano. Então, esse idoso, ele também é um público que tem uma idade, né, de influência para o surgimento de efeitos biológicos, certo? Já no sexo, se é feminino ou se é masculino, o público feminino é um público que tem uma maior influência para o surgimento de efeitos biológicos, por dois motivos. Primeiro, a mulher ela tem a presença de mamas. As mamas são órgãos femininos que têm células radiosensíveis, então já é um fator a mais para a mulher desenvolver efeitos biológicos. Segundo, os órgãos genitais das mulheres, né, que é aí o útero e os ovários, eles são internos. O dos homens, que são os testículos, eles e a parte peniana, eles são externos. Então, o que é que acontece? O da mulher, por ser interno, quando há uma modificação, essa modificação ela pode ser bem maior, porque para eu atingir a parte dos órgãos internos do sistema genital da mulher, para eu chegar até lá, eu consegui passar por diversos outros tecidos. Então, eu já consegui modificar aí diversas outras moléculas, certo? Diversos outros átomos. E quando há o surgimento de alguma patologia na parte genital da mulher, nessa parte do sistema genital que é interno, é muito mais fácil ele modificar tecidos vizinhos do que, por exemplo, no homem, que os órgãos genitais são externos, né? Os testículos, eles não estão na parte interna do corpo, eles estão externos. Então, é mais fácil para conseguir ionizar aquela região, porém, se tiver alguma modificação, é mais demorado do que na parte das mulheres, certo? Quando relacionado à modificação de outros tecidos. Então, os fatores que influenciam o desenvolvimento e o aparecimento de efeitos biológicos é a idade, que quanto mais público mais novo for, mais influência ele tem para efeitos biológicos, e também o público idoso, né? Que o sistema imunológico já está mais baixo para reparar. Já no sexo, a mulher tem mais propensão ao desenvolvimento de efeitos biológicos do que o homem. Não quer dizer que o homem não vá ter efeitos biológicos. Ele tem sim, só que a mulher ela tem um fator de influência maior. No estado físico, é a questão do sedentarismo, certo? Uma pessoa que é sedentária, ela tem mais propensão a surgimento de efeitos biológicos, porque quando começam, por exemplo, a ter modificações de estruturas celulares, estruturas moleculares, atômicas,
o corpo dessa pessoa que é sedentária, que tem uma má alimentação e, consequentemente, tem uma imunidade baixa, o organismo desta pessoa não vai conseguir reparar com eficácia o dano que está sendo causado nesse organismo. Já uma pessoa que cuida da alimentação, que faz atividade física, né, que tem um estado físico bom, essa pessoa, consequentemente, ela tem uma imunidade alta. E quando surgem ali efeitos da radiação, que são essas modificações, nessas quebras de ligamentos moleculares, o corpo ele consegue com mais exatidão reparar aquele dano que está sendo causado no seu organismo. Então essas pessoas elas conseguem reparar um efeito biológico, certo? Elas têm mais propensão a reparar um efeito biológico. Porém, se essa pessoa ela for sedentária, não cuida da alimentação, não cuida da saúde física, ela é um grande fator de influência para se ter aí os efeitos biológicos das radiações ionizantes. Ok? Então, vamos voltar aqui mais uma vez o slide só para a gente poder entender. Existem aqui os efeitos da radiação ionizante, que são os efeitos físico, químico, biológico e orgânico. E aí a gente está falando sobre esse efeito biológico, né? Os efeitos biológicos da radiação, eles dependem de 4 fatores, que é a dose absorvida, que é a dose que o seu organismo vai absorver de radiação que está sendo emitida, a dose equivalente, que vai depender da região que está sendo atingida por essa radiação, e cada região eu tenho uma dose limite, certo? Quando ultrapassa essa dose limite é que vai surgir os efeitos biológicos. Eu tenho também, depende também do fator como a transferência linear de energia e a eficácia biológica efetiva, que são dois pontos que a gente vai ver já já. Só que além desses fatores, eu tenho fatores que influenciam, que são a idade, o sexo e o estado físico, ok? Então a gente vai falar agora sobre a transferência linear de energia. Essa transferência linear de energia, que é o que a gente chama de LET, tem aqui a descrição que eu coloquei, né? Compreende a perda média de energia por colisão de uma partícula carregada por unidade de comprimento. Lembra que eu falei que essa energia ela é linear, que ela não vai fazer curva? Então, o que é que acontece? Essa energia, ao longo do seu percurso, ela já perde uma quantidade X de energia mínima. Só que essa energia, quando colide com o elétron, por exemplo, da eletrosfera, ela perde uma energia. Então, essa energia que ela perde é a energia que ela vai transferir para esse elétron. E aí esse elétron que ganha essa energia, ele vai ou sofrer um processo de excitação, que ele vai pular de camadas na eletrosfera, ou ele vai sofrer um processo de ionização, onde esse elétron ele vai sair da camada eletrosférica, né, deste átomo. Então, o que acontece? Essa transferência linear de energia é quando essa energia, essa radiação, ela está vindo em direção ao elétron e transfere essa energia para o elétron, só que ela não transfere 100% dessa energia, ela transfere uma parte dessa energia para o elétron, certo? Então, esse LET, né, é um dos fatores também de influência, é um dos fatores que os efeitos biológicos dependem para acontecer. Ele depende da quantidade de energia que esse fóton, né, vai transferir para o elétron, para esse elétron sair dessa eletrosfera, depende da quantidade
de energia que o nosso organismo vai absorver e depende da quantidade de radiação que o nosso órgão pode receber, certo? Aí aqui eu coloquei, por exemplo, os tipos de radiação, né? Que a gente chama de radiação de alto LET ou radiação de baixo LET. Existem as radiações de alto LET, que é a que transferem mais energias, e as radiações de baixo LET, que são a que emitem uma baixa energia, certo? Mas todas elas, tanto a de alto LET como a de baixo LET, transmitem energias que ocasionam aí uma ionização. As de alto LET, que são as que conseguem aí atravessar mais facilmente o nosso organismo, vão ser as energias X, né, dos raios X, os raios gamas e as partículas betas, né? As partículas betas, elas são divididas em beta mais e beta menos, que são partículas betas carregadas positivamente e partículas betas carregadas negativamente, certo? Então, esses tipos de energia, X, beta e gama, são energias de alto LET, energias de alto poder de transferência linear de energia. Já essa radiação de baixo LET são as radiações que vão ter uma transferência linear de energia mais baixa, né? Elas vão ser energias de partículas alfa e de partículas de nêutron, certo? Geralmente, o mais conhecido é as partículas alfa, né? Então, essa radiação de alto LET são a transferência linear de energia mais baixas, né? Dessas partículas, por exemplo, alfa, que transferem energia para o nosso organismo, mas é uma energia mais baixa, certo? Só que essa energia mais baixa, ela também ocasiona aí no nosso organismo processos de ionização e também efeitos da radiação no nosso corpo. Então, todas elas transferem, só que umas ela tem uma alta transferência linear de energia e outras têm uma baixa transferência linear de energia. Aí aqui trouxe uma explicação, né, da eficácia biológica efetiva. Aí eu coloquei aqui, né, que essa que a gente chama também de RBE ou EBR, né? E essa eficácia biológica efetiva, ela é usada para definir o índice de eficiência da radiação ao produzir uma dada resposta biológica. Por exemplo, eu falei, né, um pouco antes que essa eficácia biológica efetiva é também a absorção que o nosso corpo faz dessa transferência linear de energia. Só que essa eficácia biológica efetiva é a quantidade de radiação que o nosso organismo absorveu e fez uma resposta. Por exemplo, quanto maior for uma resposta biológica, maior vai ser essa eficácia biológica efetiva. Não é? Aqui não está escrito. É usado para definir o índice de eficiência da radiação ao produzir uma dada resposta biológica. Digamos que você levou uma radiação X muito alta e aí você teve um processo de eritema, que é uma vermelhidão na pele. Então, você teve uma eficácia biológica efetiva X, certo? Aí uma outra pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, também recebeu uma dose de radiação muito alta. Só que esse seu amigo, essa sua amiga, teve uma resposta na pele, né, um dano na pele causado por essa radiação, e aí surgiu uma queimadura.
Então, a eficiência biológica efetiva desse seu amigo, dessa sua amiga, ela foi maior do que a sua. Porque quanto maior for o dano causado no seu organismo, maior foi a eficiência biológica efetiva, maior. Ou seja, maior foi a eficiência da radiação sobre o seu organismo, porque ele conseguiu atingir bastante o seu organismo, certo? Conseguiu modificar bastante uma estrutura a ponto do seu organismo ele ter uma resposta biológica, ok? E aí a gente está falando de efeitos biológicos das radiações ionizantes. E esses efeitos biológicos da radiação ionizante, eles são divididos em dois. A gente chama de efeitos estocásticos e efeitos determinísticos, certo? Os efeitos estocásticos, como o nome já fala, está estocando, certo? Então, como é que surgem os efeitos, como é que acontece, na verdade, os efeitos estocásticos? Você leva radiação, né? Recebe radiação ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ao longo de meses, anos, décadas. E aí, toda radiação que você vai recebendo, toda a radiação ionizante que você vai recebendo, ela vai modificando estruturas moleculares, estruturas atômicas do seu corpo. Então você passa, por exemplo, anos fazendo exames de radiação, anos recebendo radiação ionizante no seu corpo. E aí todo o exame que você vai fazer, que você vai receber, que você vai ser exposto a uma radiação ionizante, essa radiação ionizante, ela quebra estruturas atômicas do seu corpo, ela modifica estruturas moleculares do seu corpo, quebra ligações químicas. E aí essas estruturas, elas podem se reorganizar de uma maneira diferente. Mas essa maneira diferente que ela se reorganiza fica lá no seu organismo, certo? Ela não sai. Ela pode ser reparada e viver e voltar a ser uma célula normal, ou ela pode ser reparada de uma forma errada e ficar lá. E ela passa anos com aquela informação e vai se multiplicando em outras células que também recebem essa formação errada. E aí, depois de anos, depois de décadas, você pode surgir no seu organismo algum efeito biológico, certo? Os efeitos determinísticos, eles são os efeitos que acontecem a curto prazo. Por exemplo, você leva uma alta dose de radiação. E aí essa alta dose de radiação, ela ultrapassou o limite que o seu corpo pode receber, o limite que um determinado órgão do seu corpo pode receber. Então, pode surgir naquele momento, ou dias depois, ou horas depois, ou semanas depois, a presença de uma patologia ou de algum dano no seu organismo. Por exemplo, você fez ali um exame que utilizava radiação ionizante e aí você recebeu muita radiação, certo? Você foi exposto a uma radiação altíssima e aí essa radiação, ela fez modificações celulares, né? Fez quebra de estruturas moleculares no seu corpo. O corpo não conseguiu reparar aquele dano causado e começou uma guerra molecular no seu organismo. Então vai começar a surgir efeitos no seu organismo, que são efeitos ocasionados pelo dano que teve devido àquela radiação. Então, por exemplo, você recebeu uma alta dose de radiação e um dia, 2 dias depois, começou a surgir bolhas na sua pele. Essas bolhas começam a estourar e aí você tem um processo de queimadura na sua pele, certo?
você não consegue tratar essas queimaduras e você também pode evoluir para uma necrose na sua pele, que a gente chama de necrose tecidual. Do mesmo jeito que esse dano ele pode surgir na pele, ele também pode surgir nos órgãos internos. Por exemplo, você pode ter a falência de algum órgão, né, a disfunção de algum órgão, e aí esse órgão também pode entrar em necrose, em morte orgânica, devido a essa alta exposição à radiação. Então, esses efeitos são efeitos que acontecem a curto prazo e são chamados de efeitos determinísticos, porque você precisa apenas de uma dose alta para determinar uma patologia de forma quase imediata, certo? Então, bora voltar aqui para a gente entender mais um pouquinho. Os efeitos estocásticos. A gente estoca radiação, na verdade, essa radiação que a gente estoca são modificações atômicas devido à radiação que a gente está recebendo. Nos efeitos determinísticos, eu recebo uma dose alta, certo? Em um período de tempo muito curto, e essa dose ela é determinística para eu ter alguma modificação no meu organismo, algum dano, e aí vai surgir algum efeito biológico, vai surgir ali alguma patologia, certo? Então há essa diferença dos efeitos estocásticos e dos efeitos determinísticos. Os efeitos estocásticos, eles são a longo prazo. Eles acontecem, eles podem surgir depois de anos ou depois de décadas. E os efeitos determinísticos, não, eles podem acontecer minutos depois, horas depois, dias depois e semanas depois daquela exposição. Até alguns meses depois pode surgir esses efeitos determinísticos, porque a gente vai ver que existe um período de latência, certo? Esse período de latência é um período em que está surgindo dano no nosso corpo, mas a gente não apresenta nenhum sintoma. E aí depois surge todo o quadro de sintomatologias e a apresentação de alguma patologia, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês um questionário, né? 5 perguntinhas que vocês vão ter que me entregar na aula presencial, próxima aula presencial. E aí o questionário, na primeira pergunta, né? Eu quero que vocês me falem quais os efeitos da radiação. Lembrando que a gente tem os efeitos da radiação e os efeitos biológicos da radiação. São 2 efeitos diferentes, certo? Na primeira questão, eu estou lhe perguntando quais os efeitos da radiação ionizante. Na segunda questão, eu quero que você me diga como acontece o processo de ionização. Como é que acontece a ionização? Como é que eu formo um íon? O que é que acontece? Eu quero que você fale isso. Na terceira questão, eu estou lhe perguntando quais são os efeitos. Eu estou lhe perguntando, né? Os efeitos biológicos dependem de quais fatores? E aí na quarta eu estou perguntando para você quais os fatores de influência dos efeitos biológicos. Lembra que eu falei que existem os fatores que o nosso corpo necessita para que surjam os efeitos biológicos? E além disso eu tenho alguns fatores que influenciam também o surgimento biológico. Então tem uma diferença, certo? Você vai me responder aí na 3 quais são os fatores que os efeitos biológicos dependem para aparecer, e na 4 quais são os fatores que influenciam o surgimento desses efeitos biológicos. Já na quinta eu quero que você me fale quais são os efeitos biológicos, né? Quais são esses efeitos? Mesma coisa da questão 1, lembra que eu tenho aí a diferença dos efeitos da radiação ionizante e dos efeitos biológicos da radiação ionizante,
certo? Cuidado para vocês não confundirem esse tipo de efeito, ok? Na próxima aula, a gente vai mostrar aí, né, eu vou mostrar para vocês algumas imagens desses efeitos biológicos da radiação. A gente vai ver aí as imagens, né, de queimaduras na pele, de eritemas, né, na nossa pele, que a gente chama aí de epiderme. A gente vai ver também bolhas, né, que também é um processo de queimadura da pele. A gente vai ter a bolha seca e aquela bolha úmida. A seca é aquela que estoura e só tem a pele. Já aquela bolha úmida é quando estoura, né, aquela bolha, a gente tem líquido dentro daquela bolha. Então a gente vai ter aí dois tipos de bolhas que fazem parte do processo de queimadura da pele, que surgem pelos efeitos da radiação, certo? Vou mostrar também para vocês imagens de paciente com opacidade ocular, que são opacidades nos olhos, né, nos cristalinos, e também com catarata, que é um dos efeitos biológicos que surgem da radiação, né? Também vou mostrar outras patologias como a alopecia, que é aquela queda de cabelo, né, no paciente. O paciente, quando ele leva uma alta dose de radiação ionizante, ele lesiona algumas células do nosso tecido epidérmico, que é nosso tecido da pele, certo? E aí, quando ele tem algum dano nesse tecido, tem mortes celulares, e algumas dessas mortes celulares são de folículos pilosos, né? Células que formam aí a parte do nosso cabelo. E aí, quando tem essa morte celular, que eu não consigo reparar o dano, eu tenho uma queda de cabelo. E essa queda de cabelo, quando ela é reparada, pode surgir outros folículos pilosos, podem surgir outros cabelos, né? Ou pode não surgir, você pode ter a queda de cabelo e aquela região, se ela tiver sido também sofrida com uma queimadura devido à radiação, o cabelo não volta a crescer, porque muda a formação celular da pele. Por exemplo, quando você sofre uma queimadura na sua pele, aquela região que foi queimada, ela vai ser reparada com outras células. E as células que vão reparar aquela região são células cicatriciais, certo? É tanto que o tecido cicatricial, que é a cicatriz que tem no seu corpo, ela é um tecido diferente do tecido da pele. Então, aquele tecido de cicatriz não nasce mais pelo, não nasce mais cabelo em cima dele. Por isso que, às vezes, quando você tem alopecia, que é essa queda de cabelo, não vai ter mais aí o surgimento de pelos, né? Mas às vezes você tem só a queda de cabelo pelo processo de radiação e depois o cabelo volta a crescer, ok? Então vai depender sempre da quantidade de dose que está sendo emitida, a quantidade de dose que está sendo absorvida e o limite daquela sua estrutura, o limite de dose que aquela sua estrutura vai poder estar recebendo, certo? Então, dependendo desses fatores, é que a gente vai ter aí o surgimento de efeitos biológicos. E esse surgimento de efeitos biológicos, eles podem acontecer tanto no paciente, como no profissional, como no acompanhante, como em qualquer pessoa da equipe médica que esteja presente no exame que esteja utilizando essa radiação, né? A gente vai ver no final da disciplina sobre proteção radiológica, que são protetores que me ajudam a proteger dessa radiação. Lembra aqui do primeiro slide em que eu falei que cada radiação ela é barrada por um tipo de material? Pois então, vou voltar aqui a esse exemplo, né?
o papel ele é barrado por uma folha, a partícula alfa ela é barrada por uma folha de papel. A partícula orgânica ela é barrada pela nossa pele, mas ela também pode ser barrada aí pela madeira ou por uma folha de papel alumínio. Os raios-x eles são barrados. Aqui você vê que ele está no final do aço, né? Mas na verdade os raios-x eles são barrados pelo chumbo, que é um tipo de material classificado como metal, certo? Então os raios-x eles são barrados pelo chumbo, certo? Os raios gamas eles são barrados pelo concreto, assim como partículas de nêutron, certo? Então aqui eu tenho um material que cada um barra esse tipo de radiação que está sendo emitida. A radiação que a gente mais vai usar na radiologia vai ser a radiação X, que é a radiação que eu utilizo na parte médica e odontológicas, né, que vai ser no hospital, nos consultórios, ok? Mas eu também vou ter o uso de radiação gama, por exemplo, na parte de tratamentos através de radiações ionizantes. A gente vai ver também no final da disciplina que a gente vai utilizar essas radiações ionizantes não só para diagnóstico de algum problema, mas também para tratar alguns problemas, ok? Então, essas radiações ionizantes, por elas terem o poder de modificar moléculas do nosso corpo, elas podem modificar e ocasionar algum efeito, como elas também podem modificar a ponto de matar as nossas células. O que a gente viu hoje sobre a radiação ionizante foram efeitos da radiação que acontecem no nosso corpo, que fazem surgir aparecimentos de patologias, aparecimentos de doenças, né? Mas a gente vai ver mais na frente que eu posso utilizar essas radiações ionizantes não só para danificar o meu corpo, mas também para ajudar em algo do meu corpo. Lógico que eu não vou utilizar, na verdade, essas radiações para danificar algo no meu corpo. Eu vou utilizar para diagnosticar algo, ou seja, para descobrir algo que está de errado no meu corpo. Mas às vezes essa radiação ela é usada de forma errada e eu danifico alguma estrutura da minha pele ou alguma estrutura orgânica, certo? E às vezes essas radiações elas podem ser usadas não somente para diagnóstico, como também para beneficiar no tratamento de alguma coisa. Como, por exemplo, a gente vai ver, eu posso utilizar a radiação ionizante para matar células cancerígenas, certo? Consigo matar células do câncer, porque elas conseguem atingir tanto essas células, modificar tanto essas células, que elas chegam à apoptose, né? Que é a morte celular programada, ok? Então, eu posso utilizar essa radiação para duas finalidades. Só que na parte diagnóstico eu posso danificar o tecido do meu paciente. Assim também como na parte de tratamento, pode acontecer algum acidente e aí, ao invés de matar as células maléficas do paciente, eu posso matar as células benéficas do paciente e ocasionar nele uma lesão, ocasionar nele o aparecimento de algum efeito biológico, certo? Mas esses efeitos biológicos que eu estou falando agora, que são os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos, eles são efeitos que acontecem na radiação, pode acontecer no paciente, no profissional, no acompanhante, né, que esteja recebendo essa radiação. Lógico que esse tipo de radiação, por exemplo, o estocástico determinístico, eles são efeitos biológicos que acontecem mais frequentemente em pacientes, porque são os pacientes que estão fazendo ali o exame. E aí esses pacientes recebem essas doses de radiação e podem aparecer com algum efeito biológico. O profissional, ele só vai aparecer com esse efeito, por exemplo,
Se erroneamente, todo o exame que ele for fazer no paciente, ele também ser o auxiliar, ao invés dele se proteger, dele ficar dentro da sala, né, longe daquela radiação, com protetores plumbíferos, ele ficar sempre próximo ao paciente, sempre do lado do paciente, recebendo a radiação espalhada junto com o paciente. Ou então, por exemplo, o acompanhante. Digamos que você tem um filho, seu filho tem 5 anos de idade, e aí seu filho tem algum problema, e esse problema ele vai ter que ficar fazendo algum problema pulmonar, por exemplo. E aí ele precisa ficar fazendo acompanhamento médico mensalmente, e todo mês esse acompanhamento exige que ele faça uma pilha de exames, e dentro desses exames ele tem que fazer, por exemplo, exames de tomografia computadorizada de tórax, exame de raio-x de tórax. Então todo mês ele vai ser exposto a uma radiação ionizante, certo? Uma radiação alta de raio-x. E aí, digamos que ele faça isso de 5 anos de idade até os 15 anos de idade. Então, ele passou 10 anos da vida dele, todo mês, indo lá fazer exames pulmonares. E aí você, como pai ou como mãe, está sendo acompanhante do seu filho. E você tem que acompanhar o seu filho sempre. Você tem que ficar na sala junto com ele. Só que aí, dentro dessa sala, você não recebe, por exemplo, equipamentos, né, necessários. O profissional não oferece os equipamentos necessários. Então, toda vida você leva também radiação com o seu filho. Tanto o seu filho pode ter ali efeitos estocásticos, como você também pode ter efeitos estocásticos, certo? Como acompanhante. Os profissionais é só se terem uma má conduta, ok? Então, os efeitos estocásticos, eles podem acontecer em diversos públicos que estejam sendo colocados, né, para receber essa radiação, estejam sendo expostos. Já os efeitos determinísticos, ele também pode ser em qualquer público, mas os efeitos determinísticos, ele acontece principalmente no paciente, né? Você vai fazer ali um exame no paciente, ou um tratamento com uso de radiação ionizante, e aí você bota uma superdose, né? Uma dose altíssima no paciente, além do limiar que esse paciente pode receber. E aí essa dose altíssima pode causar um dano no seu paciente, certo? E esse dano que vai ser causado no seu paciente vai ser respondido em forma de algum efeito biológico, em algum efeito no organismo do seu paciente, né? Pode surgir ali no seu paciente um processo de queimadura, um processo de vermelhidão, pode surgir ali uma danificação em algum órgão, uma danificação em algum sistema. A gente vai ver na próxima aula, que é a aula 6, que você pode danificar sistemas como, por exemplo, o sistema hematopoético, né, que é o sistema de produção sanguínea. Você pode modificar o sistema gastrointestinal, você pode modificar, por exemplo, o sistema nervoso do paciente. Então, você pode modificar diversos sistemas do paciente, e quanto maior for essa dose, maior vai ser o dano causado no paciente e maior vai ser esse efeito biológico, maior vai ser a complicação. Então, por hoje a nossa aula vai encerrar. Esse daqui é o questionário, né? Mais uma vez. E aí o questionário tem essas 5 questões. Façam o questionário, perguntas e respostas, né? Esse questionário é somente dessa aula 5, ok? Então, até uma próxima aula, né? Até a nossa aula aí 6.